é um dia tão carinhoso. É o dia quando celebramos e queremos honrar os pais. Por isso, levante a mão do seu irmão e vamos começar orando todos juntos a oração que Jesus nos ensinou a orar, e nós a conhecemos como a oração do Pai Nosso. Deus é Pai, mas não é apenas o meu Pai, Ele é o nosso Pai. Vamos dizer juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sob o sangue do Cordeiro, livres e libertos, aplauda aquele que é digno de glória, aquele que é digno de honra, nosso Senhor. Aleluia. Mais forte, aplauda, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Reina sobre as nossas vidas, Pai. Vem neste lugar, Deus. Levantamos um louvor, Pai amado, a Ti um trono de adoração. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tributamos a Ti glória, honra e louvor. Jesus, Jesus, seja exaltado neste lugar. Aleluia. Santo é o Teu nome, eis aqui o Teu povo, Pai. Estamos aqui reunidos para Te exaltar. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do Teu povo. Cabeças levantai-vos, ó
todos nos colocar em pé nesse instante. Queria que você tomasse a sua Bíblia agora. Levante-a mais alto que você puder. Bem alto, bem alto. Isso. Vamos falar juntos? Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Há um paradoxo tão grande que o Dia dos Pais, para muitos é um dia de tanta alegria, mas também para outros pais é um dia de muita tristeza. Mas nesta manhã eu queria plantar no seu coração uma verdade. O que um pai deve fazer quando o inimigo ataca a sua família? O que um pai deve fazer quando o inimigo ataca a sua família? Levante a sua Bíblia. Pai, que nesta manhã Tu possas falar aos nossos corações. Te louvo o Teu nome, Te engrandeço, porque o Senhor também é Pai. Que nesta manhã, ó Deus, a Tua palavra nos exorte, nos console, nos edifique, para que realmente possamos ter a nossa casa, a nossa família, sob a Tua proteção, para que possamos, ó Pai, como pais, ter a alegria de ver ainda os filhos e os filhos dos filhos, para a glória do Teu nome. Conceda ao pregador Tua sabedoria, conceda-lhe a Tua graça nesta manhã, para que a Tua palavra produza o resultado para o qual ela existe, no nome de Jesus, amém. Antes de assentar, diga para o seu irmão: meu irmão, Deus vai falar comigo agora, então não me atrapalhe, fique quietinho no seu lugar. Vamos assentar. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. É um texto longo que eu vou ler. 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. E nós vamos ler os 20 versículos primeiros de 1 Samuel, capítulo 30. Para respondermos e encontrarmos a resposta sobre o tema. O que um pai deve fazer quando o inimigo ataca a sua família? 1 Samuel, capítulo 30. Todos acharam? Amém. Observe se perto de você tem alguém sem a Bíblia e gentilmente, bem carinhosamente, ofereça a sua para que ele tenha a oportunidade de ler com você. Diz assim a Escritura: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas: Ainoã, a de israelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo,
porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Verso 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Verso 14. Nós demos com ímpeto contra o sul, lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziglag. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. O verso de número 19: não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada, nada. Fale comigo. Nada. Outra vez, nada. Outra vez, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Vamos falar? Tudo Davi tornou a trazer. Outra vez, tudo Davi tornou a trazer. Eu espero que nessa manhã você só levante do seu lugar no amém final. De maneira alguma, procure sair antes do término da reunião, porque dessa maneira eu sei que você estará abençoando o irmão que está ao seu lado. Queridos, o que um pai deve fazer quando o inimigo ataca a sua família? Tudo que está escrito aqui na Bíblia, todos os episódios registrados aqui, tem um propósito. A Bíblia não contém essas histórias só para ser um livro grande. Não, não. Mas tudo que está aqui são princípios para colocarmos na nossa própria vida. São testemunhos, são exemplos, é a palavra do Senhor. Eu sei que a vida familiar é um campo de batalha, não é um parque de diversões. Há uma orquestração satânica do mal. O que você puder pensar, como que Satanás, seus demônios, todos eles, há uma orquestração terrível contra a família. Torpedos os mais terríveis são lançados sobre a família.
A família é o campo de batalhas mais renhida que nós enfrentamos. Não é o seu trabalho, não é o seu patrão, não são os seus vizinhos. O maior campo de batalha que você enfrenta, quer queira, quer não, acontece dentro do círculo familiar. Há muitos casais que têm sido espoliados, roubados, saqueados. Tantas famílias que têm sido assim tão destruídas e que têm perdido de uma forma tão terrível. Satanás tem roubado o primeiro amor, aquele romantismo, aquela alegria, aquele prazer. Quantos casamentos vivem assim? Queria que o menino tivesse mais atenção aí em colocar os textos, por favor, te abençoo. Para que os irmãos possam acompanhar. Quando num casamento o primeiro amor é perdido. Quantas vezes a aliança não representa mais aquilo que realmente ela representa. Quando os votos são apenas votos e não são levados mais a sério. Quando o primeiro amor se perde. Quando o diálogo, a comunicação não existe. Lembro de um menino que perguntaram para ele o que é diálogo, o que é monólogo, aliás, o que é monólogo? E o menino respondeu, é o diálogo do papai e da mamãe. O que é monólogo? É o diálogo do papai e da mamãe. Não há mais diálogo. Não há mais diálogo. Hoje, quase as pessoas andam dentro de casa, de um lado para o outro, com o telefone na mão, olhando o Facebook, olhando o Instagram, olhando o Twitter. E muitas vezes o marido e a mulher conversam por ali, se encontram por ali. Mas não existe mais aquele bulício de sorrisos, gargalhadas, comunicação. Como que a comunicação tem sido tão destruída na família. O romantismo, para muitos, é apenas algo de cinema e que não existe. Romantismo, aquela alegria, aquele prazer. O marido virar para a esposa e dizer, querida, te amo. E ela, por sua vez, falar, querido, te amo. Liguei só para dizer, te amo. As coisas vão ficando tão difíceis. Harmonia. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro. E o casamento que era para ser exatamente um dueto. O dueto é quando dois chegam aqui à frente e cantam juntos. Deixa de ser um dueto e passa a ser um duelo. E quando é um duelo, é um querendo ferir e machucar o outro. O inimigo sempre que ataca a família, ele procura atingir 5 alvos que são alvos vitais. Quer queira, quer não, todas as famílias se transformam também nesse alvo onde o inimigo vai fazer de tudo para atacar. São 5 alvos onde ele mira para atingir. O primeiro deles, por incrível, e que cria maior confusão num casamento, é a questão do dinheiro. As maiores crises da família hoje são por causa de dinheiro. Muito interessante. Há batalhas dentro do lar por causa de dinheiro. Hoje, as pessoas gastam aproximadamente 5 vezes mais do que gastavam há 10 anos atrás. Ou seja, hoje, as pessoas acham que serão aceitas por aquilo que têm, não por aquilo que elas são. A questão do dinheiro, como que tem destruído, mas destruído e roubado da vida de tantas famílias. A harmonia. Porque elas continuam comprando o que não precisam, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não estão nem aí para elas. O dinheiro.
O dinheiro é um alvo. O dinheiro é um alvo. O segundo alvo dele, de uma forma tão grande, e que ele ataca, é a questão dos filhos. Quantos pais veem seus filhos hoje nas mãos do inimigo? Um pai, uma mãe não podem de forma alguma estarem bem enquanto seus filhos estão cativos nas mãos do inimigo. É esse o quadro de Davi. É esse quadro aqui, de uma forma tão clara, que nós vamos caminhar em cima deles. O inimigo havia levado os filhos de Davi. Hoje, quantos filhos nas drogas, quantos filhos na prostituição, quantos filhos que os pais não têm mais nenhum domínio sobre eles, nenhum. Quantos filhos que os valores hoje não existem mais para eles. Um dos alvos para a destruição do lar, da família, e algo que ele busca, primeiro, tocar a questão do dinheiro, a segunda coisa, os filhos, em terceiro, a saúde. Davi, nesse texto, você percebe, ele estava angustiado. O termo que ele diz aqui, no verso 6, Davi muito se angustiou. A angústia estava ali, doenças emocionais, psicossomáticas, depressão. Davi não estava com problema de câncer, não tinha nada, não tinha esse tipo de doença. Mas ele estava prostrado. A angústia o consumia. A saúde na família. Hoje não é tanto problema. Simplesmente câncer, tuberculose. Mas quantos lares, quantos pais doentes, tal qual Davi, pela angústia. Ele toca como alvo a estrutura do casamento, da aliança, do pacto. As mulheres estavam cativas. O inimigo havia levado as mulheres, as esposas, à destruição, o rompimento. O inimigo veio como um furacão, e quando ele chegaram, estava tudo destruído. As mulheres tinham sido levadas cativas. E a última hora para destruir o casamento, que é alvo de Satanás para acabar, é a questão das amizades. Os amigos de Davi, amigos que eram tão chegados, amigos que eram tão próximos, amigos, Davi tinha amigos assim, amigos mesmo. Amigos que só dele falar assim, tem saudade de beber água da fonte lá de Belém. Os amigos foram, enfrentaram o inimigo, obstáculos os mais terríveis, e voltaram com um cântaro de água, e entregaram para Davi. Davi não quis beber aquela água, porque foi uma expressão de tanto amor dos seus amigos para com ele, que ele disse, eu não posso, eu não sou Deus para fazer isso, vocês arriscaram uma vida. Mas estes amigos, nesta hora, o que fizeram? Voltaram as costas para Davi. E diz aqui, porque ele estava ali, porque os amigos queriam agora apedrejar. Por que a família de Davi foi atacada? Por que nossas famílias são atacadas? Por quê? Por que a família de Davi foi atacada? Existe algo, fale comigo, vigilância. Vamos falar? Vigilância. Outra vez? Vigilância. A falta de vigilância. Os cônjuges não vigiam mais o casamento. Tantos que caminham na direção do perigo,
vivem flertando com o pecado, dedicam muito tempo às coisas e quase nenhum ao relacionamento. Encontramos irmãos que trabalham das 6 da manhã às 6 da tarde. A mulher trabalha das 18 às 23. Eles não se encontram. Não se encontram. O relacionamento vai sendo destruído. Vigie. Por quê? Por quê? O inimigo tem feito tanto estrago na família. Os pais não vigiam os filhos. Quando você vê a história de Eli na Bíblia, a própria história de Davi, se você pudesse entrar bem para conhecer a história de Davi, os pais não vigiam os filhos mais. Não há horário para chegar, não há aquela obediência. Com quem que seus filhos andam, onde estão? Onde estão os filhos? Por quê que o inimigo achou brechas para poder destruir de uma forma tão terrível como ele destruiu? A falta de vigilância. E destrói também porque as pessoas não vigiam a comunhão delas com Deus. Vão ficando secos, áridos, sem alegria. A base é a sua comunhão com o Senhor, seu relacionamento com o Senhor. Que seus filhos possam ver você, pai, mãe, não simplesmente dentro da estrutura da igreja, mas ver você apaixonado, a comunhão, seu relacionamento com o Senhor. Ou seja, na nossa fé, a fé cristã, não existe uma vida religiosa, uma vida na igreja, uma vida no mundo, uma vida espiritual e uma vida secular. Ou seja, para nós tudo é espiritual, tudo é espiritual. Ou seja, a palavra diz, quer comamos, quer bebamos, quer dormamos, qualquer coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Por quê? Por que a família de Davi foi atacada? A falta de vigilância. A palavra diz, aquele que pensa que está em pé. Você que pensa, meu irmão, não, minha família está aí que está em pé. Vigie, mas vigie. Não adianta você ter apenas uma conquista. O que define uma guerra não é a vitória numa batalha, mas é a última batalha. É você ser fiel até o fim. Ter a sua casa. O maior patrimônio que você tem é a sua família. A maior riqueza que você possui é a sua família. A maior riqueza que você possui é a sua família. A sua família. Não há preço que... Não há preço. Seu maior patrimônio é a sua família. Vigie. Vigie seus filhos. Não é que você vai ser um policial. Não é isso. Pai como amigo. Aquele pai companheiro. Aquele paizão. Mas aquele pai que pode chegar no filho. E o filho falar, meu pai é um homem de Deus. Meu pai é um homem de Deus. Mas vigie, meu irmão, a sua comunhão com o Senhor. Não adianta você falar para o seu filho, vamos para a igreja. Vá para a igreja, mas se o pai mesmo não vai. Vamos orar, mas se o pai não ora. Ou seja, a comunhão dentro de casa, a comunhão no dia a dia. Vamos ver agora bem aqui, fique com sua Bíblia aberta aqui. Vamos ver aqui como que foi o ataque do inimigo à família. Por que a família de Davi foi atacada? Por quê? Por que que a família de Davi foi atacada? Foi um ataque feroz. O que você puder imaginar assim, veio como que um furacão para destruir
Olha o versículo 1, diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia de Ziklag, já os amalequitas são demônios, era um povo, mas era um povo inimigo de Deus, era um povo idólatra, era aquele povo contra todos os princípios de Deus, que queria destruir, acabar. Os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sua Ziklag, e a esta ferido e queimado. Foi isso que eles fizeram. O diabo não brinca. Diga para o seu irmão: meu irmão, o diabo não brinca. Diga para ele não tira férias, ele não descansa, ele é maligno, ele é assassino, ele é ladrão, ele é mentiroso. Vocês falaram para mim, eu vi muita gente falando para mim, eu queria que você falasse para o irmão que está ao seu lado, porque ele precisa lembrar disso. Faça assim para ele assim: meu irmão, o diabo não brinca, ele não tira férias, ele não descansa, ele é maligno, assassino, ladrão, mentiroso. O inimigo tem feito tanto estrago na família. Muitos casais vivem juntos, debaixo do mesmo teto, mas sem amor. Outros vivem juntos por causa dos filhos. Outros vivem se espetando. Filhos que são rebeldes. O inimigo está aí só para fazer isso. Vigie. O inimigo fez algo, feriu a cidade. Olha o que diz aqui o texto, no verso 1. A penúltima palavra do versículo 1 diz assim: ferido, e a segunda, queimada. O inimigo feriu. Fale comigo: feriu. Antigamente, nas guerras, quase sempre, quando havia um grupo de soldados numa trincheira, e na outra trincheira, nessa trincheira aqui, tinham 5 soldados, nessa aqui tinha apenas 2 soldados, 2. Nessa trincheira aqui, praticamente o dobro mais um, do que nessa outra trincheira. Mas qual que era a estratégia? A estratégia não é matar, a estratégia é ferir. A estratégia desses 2 aqui na trincheira não era matar os 5, porque não ia conseguir. Se eles matassem um, os outros 4 iam matá-los. Então a estratégia deles era ferir. Então o que eles atiravam não era na cabeça para matar. Eles atiravam num lugar não mortal, exatamente para ferir. Então se eles ferissem esse aqui, o que iria acontecer? 2 teriam que sair para levar o ferido embora. 2 eram tirados. Mas agora ficaram 2-2. Mas qual que era a estratégia ainda? Era ferir. Eles atiravam para ferir, porque o outro teria que carregar o ferido. Muitas vezes nós achamos que a estratégia primeira é matar, mas a estratégia é ferir. E há pessoas feridas dentro da família, dentro da igreja, pessoas com mágoa, com falta de perdão. Quantas pessoas que carregam assim feridas na alma, pessoas que não se perdoam, gente que não consegue superar os traumas do passado, os abusos. Sempre aquela ferida, quando está assim, quase cicatrizando, de repente abre tudo de novo. Abre tudo de novo. Volta a um recomeço. Esse recomeço é uma desgraça. As feridas voltam. Uma das coisas tão lindas é que a nossa vida é marcada por esses recomeços. É algo que o Senhor deseja ver cada lar saudável, o que pode fechar as feridas para sempre. Só tem um remédio, um antídoto, é o sangue de Jesus.
Cobre, 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 cobre as feridas. O inimigo, olha o verso 4, como que ele atingiu a família. O verso 3 e o verso 4 dizem assim: Davi e seus homens vieram à cidade e ela é queimada. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. O inimigo atingiu de uma forma tão grande as mulheres cativas, seus filhos e filhas foram levados. É isso que o esposo, que Satanás quer: destruir a família. Te destrói, leva a esposa, leva a mãe, e ele quer levar os filhos também. Os filhos. Coloque a fitinha aqui na sua Bíblia e volte para o livro de Gênesis. Quando o povo de Israel ia sair do Egito, Moisés enfrentou o faraó muitas vezes. Êxodo capítulo 8, verso de número 25. Êxodo capítulo 8, o verso de número 25. Vocês vão ver como que Faraó, a ordem foi para levar toda a família. Nada ficaria no Egito. Mas olha a batalha. Verso 25, Êxodo 8. Oito, 25. Chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. O faraó disse: vocês podem oferecer sacrifício, podem adorar o Senhor, mas contanto que vocês fiquem aqui no Egito. Mas Moisés disse: não. Olha agora o verso de número 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vades muito longe, orai também por mim. Então eu disse: é isso que vocês querem? Então vocês podem sair do Egito, podem oferecer sacrifício. Olha, não vá muito longe não. E eles até assim daquele, que diz assim: ore por mim também, ore por mim também. Ou seja, não vá muito longe. Não fique muito longe do Egito não, fique bem pertinho. Porque se você ficar muito longe, você não volta. Fique tão perto que você pode voltar. Olha no capítulo 10. Êxodo 10, o versículo de número 10. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu deixe ir. E as crianças, vede depois, tende convosco más intenções. Ou seja, Faraó disse: olha, vocês podem ir, mas os filhos vão ficar. Mas aí Moisés disse: não. Deus dizia: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir. E as crianças: vede que tende convosco más intenções. Moisés responde, olha o verso 11: não há de ser assim. Ide somente vós os homens e servi ao Senhor, por isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Ou seja, Faraó disse: vocês podem ir, mas os filhos vão ficar. O grande drama hoje é que muitos pais servem ao Senhor, mas os seus filhos ainda estão sob o domínio de Faraó. O drama está aqui. Olha o verso 24. Capítulo 10, o verso 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi o Senhor. Fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Ele diz: agora as crianças podem ir. Mas olha, a resposta aqui no verso 26. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nem uma unha ficará. Fale comigo. Nem uma unha ficará. Outra vez. Nem uma unha ficará. Ou seja, nem um pedacinho de unha. Ontem eu cortei minhas unhas. Estava lá os pedacinhos. Ou seja, não é para ficar no Egito,
sob o domínio de Satanás? Nem um pedacinho. Ou seja, a grande luta é esta. O inimigo atinge a família. Diz, olha, você pode ir, mas olha, você não vai muito longe, você pode servir aqui mesmo, ou se você for longe, vão só os homens, ah não, agora pode isso e aquilo, ou é tudo ou é nada. Diga para o seu irmão, meu irmão, ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada. Outra estratégia do inimigo, vamos voltar aqui, para 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. O verso de número 6 diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Uma das estratégias do inimigo tão terrível é jogar uns contra os outros. Eram amigos mais chegados que irmãos, mas a estratégia dele é sempre jogar um contra o outro. Sua sogra não é sua inimiga, ela pode ser usada pelo inimigo. Seu cunhado não é seu inimigo, pode ser usado pelo inimigo. Seus filhos não são seus inimigos, mas podem ser usados pelo inimigo. E uma estratégia do inimigo é exatamente essa, de julgar uns contra os outros, para que haja o quê? A transferência, no sentido, você que é culpado, não sou eu, para que comece a existir a murmuração, e começa a murmurar, e murmuram, mas precisam fazer algo, a necessidade de jogar a culpa em alguém. Alguém é culpado. E é tão difícil, muitas vezes, a pessoa falar assim, eu sou culpado. Eu sou culpado. Eu sou culpado. É tão difícil. Muitas vezes a gente joga a culpa para todo lado. E sabe o que o inimigo faz? O inimigo celebra suas vitórias contra nós. Uma das coisas mais absurdas é que quando nós nos tornamos deleite para o inimigo, quando o inimigo faz e canta, zomba, escarnece. Olha o verso 16. Samuel 30, 16. Eis que estavam espalhados sobre toda a região os inimigos, os amalequitas, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. O inimigo celebra. Uma das coisas que ele mais vibra é quando um crente no Senhor, quando um pastor pisa na bola, ele celebra a vitória. Ele celebra a vitória. Eu fico imaginando esse quadro aqui, todos ali, comendo, bebendo, festejando, festa. Festa, festa, festa. Com aquilo que devia ser festa para as famílias lá em Ziklag, estava sendo festa para o inimigo. Tudo na vida é uma escolha. Quando olhamos para Sansão, Sansão tinha tudo para ser sempre vitorioso. Tinha. A unção estava sobre ele. Havia uma marca de Deus na vida dele. Mas você sabe da história de Sansão, como que ele bagunçou a vida, como que ele desobedeceu. Quando seu cabelo foi cortado, acabou. Os filisteus escarneciam. Ele fazia papel de palhaço, palhaço, palhaço. Escarneciam. Acima de tudo, era de Deus que era na vida de Sansão. Mas para terminar, eu quero trazer essa palavra de esperança. O que fazer para restaurar a família? Não adianta apenas a gente trazer um diagnóstico. Temos que trazer o remédio. O que fazer? O que fazer para restaurar a família?
primeira coisa, deve haver uma reação de inconformação com o caos. Ou seja, você tem que ficar inconformado com a situação. Olha aqui o versículo de número 4, diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz. Ou seja, eles ergueram a voz. Ou seja, tem que reagir. Há pessoas que não reagem mais. Quando você vê a história de Eli, por exemplo, Eli e os filhos faziam, bagunçavam, e Eli não estava nem aí. Ele não reagia mais. Existem pais que dizem assim: eu já tentei de tudo. Querido, mas as coisas têm que mudar. Nós não podemos de forma alguma ficar conformados com essa situação. Existem pessoas que não creem na mudança. Eu não conheço, por incrível, parece que eu vivo assim num mundo um pouco diferente. Eu não conheço uma música do mundo. Eu não sei cantar nenhuma. Só aquelas cantigas de roda, tirei o pau. Era de menino, mas não sei pelo fato de não cantar. Mas eu sei que tinha uma música que o pessoal cantava e eu ouvia, dizia de Gabriela, dizia assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Tem gente que diz assim: não tem jeito, eu casei assim, vou viver assim, vou morrer assim. Minha família, meus filhos, não tem jeito. Esse inconformismo tem que entrar. E deve existir algo que é tão difícil muitas vezes por homem. Deve haver um choro profundo. Olha aqui o versículo 4 diz assim: e choraram até não terem mais força para chorar. Vamos falar? E choraram até não terem mais força para chorar. Outra vez. E choraram até não terem mais choro para chorar. A nossa cultura, nós fomos ensinados, eu fui também, dizendo assim: homem não chora, macho não chora. Isso é algo satânico. O homem que foi mais macho que pisou aqui nessa terra foi Jesus, homem de dores, homem que sabe o que é padecer. E padecer significa chorar. Nós encontramos Jesus chorando sobre Jerusalém. Nós encontramos quando ele carrega a cruz. As mulheres começaram a chorar e ela disse: pare de chorar, chorem por vocês. E ele diz: chorem pelos seus filhos. Jesus carregando a cruz, ele diz: chorem pelos seus filhos. Chorem pelos seus filhos. Não precisa chorar por mim, não. Chorem pelos seus filhos. Aqui nós encontramos eles falando. Eles choraram até não terem mais forças para chorar. Nós temos perdido a capacidade de chorar. Estamos perdendo de goleada e não choramos. Esquecemos de Jesus falando para aquelas mulheres, filhas de Jerusalém: chorai por vós mesmos e por vossos filhos. Davi chorou em público. Porque quando você começa a chorar, você está dizendo que alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu lembro de uma irmã, não era um pai, mas era uma mãe. Os 2 filhos, jovens, não queriam nada com Deus. Chegava em casa pelas madrugadas. E a mãe estava lá ajoelhada, chorando. Isso se repetia constantemente. E um dia,
O filho mais velho estava chegando junto com o outro. E disse, olha, nós temos que converter. Porque senão a mamãe vai morrer de tanto chorar. E foram para a igreja e se converteram. Chorar, 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 chorar. Neemias chorou quando ficou sabendo do opróbrio de Jerusalém. Nós choramos pelo nosso país. Choramos. Acho que nós temos que fazer manifestações de ir para a rua só para chorar. Ir para determinados pontos da cidade, ficar ali, só chorando, só chorando. Só chorando, só chorando. Um irmão chamado William Bush, que foi o fundador do Exército da Salvação. Uma vez veio alguém com um problema tão sério e falou com ele. A pessoa disse, eu já fiz de tudo. Aí ele disse, experimente chorar. Experimente chorar. Mas muitas vezes a gente quer que o outro chore pela gente. A gente quer que o outro chore pela gente. Mas você não pode transferir o choro é seu. Hoje nós estamos transferindo tudo para os outros. Tudo para os outros. Tudo. O outro pode chorar por mim. Aí eu tenho o pastor dos adolescentes, então o pastor dos adolescentes vai chorar pelos adolescentes. É o pai que tem que chorar. Eu vou pedir ao pastor Lucinho para chorar pelos jovens da Lagoinha. Não, é você pai chorar pelo seu filho. Seu filho chegar em casa, doidão, meia-noite, 3 horas da manhã, encontrar lá você chorando. Senhor, salva meu filho. Chorando. Experimente as lágrimas. Experimente as lágrimas. Nossas lágrimas são uma forma de oração. E a palavra diz que o Senhor recolhe nossas lágrimas nos seus odres. Ele não recolhe outras coisas, não. Coisas da terra que estão guardadas lá em cima, são apenas nossas lágrimas. Nossas lágrimas. Chore. Há um poder tremendo nas lágrimas. Há um poder tremendo nas lágrimas. Mas nós, a nossa cultura, machões, fomos criados, o homem não chora. Foi Satanás que colocou essa mentira no coração dos homens. Homem que é homem que chora. No versículo 6, há um momento quando nós devemos fazer algo. O caos está instalado, o decreto já assinado, as coisas estão ali terríveis, nós precisamos de um ânimo novo. E diz aqui a palavra, a última expressão aqui do versículo 6 diz assim: Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Devemos nos reanimar em Deus. Vamos falar? Reanimar em Deus. Novo ânimo, novo ânimo, novo ânimo, novo ânimo, novo ânimo. Não porque a situação é fácil, não porque o inimigo é fraco, porque somos fortes, mas em Deus. Nós vamos reanimar em Deus. Não vamos reanimar porque está tudo sob controle. Não, não. O inimigo é isso, é fraquinho, porque somos fortes. Não. Vamos nos reanimar em quem? No Senhor. Davi, ele não ficou magoado com Deus. Ele não fugiu de Deus. Mas ele fugiu para Deus. Ou seja, nessa hora, você, meu irmão, que já correu para tantos lados, corra para Deus. Busque em oração, Senhor. Aqui o versículo 8, olha como que diz: então consultou Davi ao Senhor. E como é que você consulta Deus? Orando. Orando. Davi orou.
Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Sabe, quando você ora, você deve dizer: Deus, o que eu vou fazer? Deus, o que eu vou fazer? Eu vou me conformar? Você chega em casa, vê o filho desmunhecado e diz assim: não, é assim mesmo, é o destino dele. Você se conforma com uma situação assim? Você vê a sua filha indo para as baladas: eu não vou me conformar com isto. Aceitar passivamente a decretação da derrota? Não. É preciso restaurar o altar de oração. Aquele altar que está em ruínas, quem sabe na sua vida, no seu lar. Restaurar esse altar. Não sei se na sua casa você tem um cantinho. Aquele lugar onde você vai, ajoelha. Onde você se abre e se derrete diante do Senhor. Quando você ali se coloca dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, da minha casa. Será que seus filhos veem você, pai, como esse homem de oração? Não transfira, querido. Eu gostaria tanto de assumir, mas eu não consigo esponjar todos os irmãos em mim. Eu oro por todos. Na sua casa, quem é o sacerdote é você. E você não pode abrir mão de forma alguma. Busque o Senhor em oração. Davi consultou o Senhor: Senhor, eu devo ir. É assim, Senhor, eu vou alcançar. Agora creia que Deus vai responder. Ele não vai responder aquilo que você quer ouvir. Ele vai responder aquilo que você precisa ouvir. Muitas vezes pessoas saem correndo de um lado para o outro. Ele quer ouvir um profeta aqui, quer ouvir outro ali, vai para lá. Filho, se Deus colocou você aqui, se você é membro da igreja da Lagoinha, será aqui na igreja da Lagoinha que Deus vai falar com você. É uma manifestação espiritual. A palavra diz: obedecer aos vossos pastores. Então, aquilo que Deus tem para a sua vida, vai ser o pastor da igreja, os pastores da igreja, através deles, que a palavra, a orientação de Deus vai chegar para a sua vida. Você precisa correr para lugar nenhum. Isso cria confusão. E tem muita gente com a vida toda bagunçada por isso, porque não se colocam debaixo dos princípios da palavra do Senhor. Coloque-se. E ele diz aqui, no versículo 9, nós devemos agir com base nas promessas de Deus. Ele pediu: eu devo ir, e ele ouviu: vai. E o verso 9 diz: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. Partiu. Em outras palavras, ele obedeceu. Quem vive pela fé começa a pisar nesse terreno dos milagres. Deus não promete ausência de lutas, mas Ele promete uma certeza de uma forma tão grande que a vitória é certa. E você viu o texto que nós lemos. Davi saiu, lutou, venceu. Partiu. Que nessa manhã, no término dessa reunião, você possa partir daqui com um propósito. Eu vou voltar. Meus filhos todos, meus netos todos, minha família toda. Satanás não terá direito algum sobre a minha família. E nós devemos trazer de volta tudo que o inimigo levou. Olha o verso 17. Até o 30. 1 Samuel 30, do verso 17. Até o 20 diz assim: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Não tire férias da sua batalha não, meu irmão.
Não pare de lutar até você conquistar. Não pare. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Tudo que o inimigo levou, ele trouxe o quê? Tudo de volta. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Meu irmão, não deixe nada nas mãos do inimigo. Faça assim, olha. Nem uma unha. Nem uma unha. Nem uma unha. Aqui a palavra diz para ficar nem uma unha. Nada. Nada. Você não foi criado e salvo para ser um derrotado, meu irmão. Você não foi criado e salvo para ser um fracassado. Você foi chamado por Deus para ser vencedor. Meu irmão, você é filho, você é herdeiro. Você é menina dos olhos de Deus. Você é filho do rei. Não abra mão do seu casamento, meu irmão. Não abra mão do seu casamento. Não abra mão dos seus filhos. Você não gerou filhos para o cativeiro. Você não gerou filhos para o cativeiro. Seus filhos são filhos da promessa. Toma de volta, meu irmão, tudo. Toma de volta o que Deus te deu. E que daqui 1 ano, sentadinho aí do seu lado, você possa ver aquela filha tão querida, que hoje está nas mãos do inimigo, vê-la salva. Aquele seu filho que está no cativeiro, vivendo as mais terríveis opressões, e você vê-lo totalmente salvo. E de você daqui a 1 ano poder dizer: pastor, nada do que o inimigo levou, tudo Davi tornou a trazer. Tudo que o inimigo levou, eu vou trazer. Eu vou chorar, mas eu não vou me conformar. Vamos ficar em pé por um instante. Se você está ao lado da sua esposa, abrace-a nesta hora. Se você está ao lado do seu filho, abrace o seu filho agora. Eu chamar, tome seu lugar. Comece a orar. Se não, um homem vai orar por um homem, uma irmã vai orar por uma irmã, mas todos orando. Todos orando. Eu sei que muitos de vocês têm seus filhos jovens ou adolescentes ou crianças. Eu queria pedir ao pastor Lucim para fazer essa oração agora. É um momento de oração. É um momento de oração. Você vai citar o nome do seu filho, talvez do seu neto. Mas é o momento de nós nos colocarmos diante do Senhor. Toda a família, toda a família, toda a família, toda. Maridos, filhos, netos, bisnetos, todos. Pai, nessa manhã, nós estamos orando pela família, Senhor. O Senhor sabe a dor que é perder um filho. Por isso o Senhor se comove com o coração de cada pai e cada mãe que nessa manhã entra nesse momento em oração para dizer para o Senhor que não gerou filhos para perdição. Os nossos filhos são do Senhor. Nossos esposos são do Senhor. Nossas esposas são do Senhor. Nessa manhã, em nome de Jesus, nós pedimos que o sangue de Jesus cubra as nossas famílias. Satanás, você não é dono de nada. Nem uma unha ficará. Nem uma unha ficará. Tudo é de Cristo. Nossa casa é de Cristo. Nossas finanças são dele. Nossos filhos, sobrinhos, netos, tios, avós, mesmo os parentes mais distantes, todos eles pertencem a Cristo. Por isso, nesse momento, se há, Deus, alguma coisa amarrando, impedindo que os nossos filhos, nossos pais
se amem. Faz agora um milagre, pois a tua palavra diz: e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Une, Deus, as filhas com as suas mães. Tanta briga de filhas e mães dentro de casa, cessa essas brigas, Espírito Santo. Ó Deus, quantos filhos enfrentando seus pais, quantos filhos enfrentando os pais, que haja paz e harmonia dentro das casas, que não haja gritaria, a não ser de júbilo e de alegria, que não haja, Deus, acusação, que não haja dedo apontado. Espírito Santo, tira os vícios, tira a mentira, tira, Deus, a indiferença, a frieza, a falta de oração, a falta de beijo, de elogio, de carinho. Coloque em nós carinho uns pelos outros, vontade de abraçar, vontade de ficar perto. Espírito Santo, nesse dia dos pais, opera um milagre, Jesus. Mesmo aquele que não tem o seu papai vivo, o papai do céu está vivo, e Ele é o nosso Pai. Espírito de Deus, o Senhor faz um milagre nas famílias, faz um milagre agora. Entra em cada família aqui representada, que os teus valentes entrem com espadas de fogo nas mãos, e toda obra de Satanás saia em nome de Jesus, toda obra do diabo saia em nome de Jesus. As nossas famílias pertencem única e exclusivamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e tudo que não pertence a eles sai em nome de Jesus. E nós agora reclamamos para o teu reino a nossa família, assim como Davi trouxe tudo de volta nessa manhã. Traz tudo de volta de novo, Senhor. E daqui a um ano, como teu servo profetizou aqui nesse altar, os nossos olhos verão, no curso de um ano, nós veremos a família unida, abençoada, e esse lugar ficará pequeno para caber nossos sobrinhos, filhos, tios, papais, mamães, noras, todos convertidos ao Senhor. Liberamos uma palavra profética, que a nossa família se converterá a Cristo, toda ela, escute isso, diabo, toda ela. Em um ano nós veremos nossa família salva, transformada, para a glória do Pai, do Filho e do querido Espírito Santo. Amém. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado, dê as mãos pelos corredores. Eu espero que vocês hoje me obedeçam. Ninguém saia antes do término da reunião, porque tem algo glorioso no final. Levante a mão do seu irmão, e nós vamos cantar profetizando. Vamos falar? Eu e a minha casa todinha serviremos ao Senhor. Segure a mão do seu irmão profeticamente e vamos proclamar. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento.
consagrar. Eu quero consagrar meu lar, o nosso futuro, para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém? Fé. Diga comigo, fale, diga: fé não é um sentimento, é a certeza de ver as coisas que não são como se já fosse. Pela fé eu vejo toda a minha casa servindo ao Senhor. Amém?